Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que você sinta a verdadeira paz, aquela que vem do Senhor, do mais alto e sublime trono, que jorre sobre a sua vida, aquela paz incondicional, aquela paz que o mundo, por mais que tente tirar de você, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque você está firmado nele, na rocha. Então o mal não prevalecerá. Então que essa paz esteja em você, para que você não fique apressado nem apressada. Para que eu termine logo, fale ligeiro, porque você tem muitas coisas para fazer. Não. Se for assim, deixe para um segundo momento. Mas quando você entrar na presença do Senhor para ouvir esta palavra, você deixe que o seu espírito descanse, que ele tenha calma, que ele tenha paciência no Senhor, e aí você vai ouvir, e aí sim você vai se alimentar do pão que Deus preparou para nós nesta manhã. Pergunta que eu quero dizer: adorar a Deus. Quando é que esta adoração realmente agrada a Deus? Quando é que esta adoração realmente agrada a Deus? Aí eu fui procurar saber. Adorar é uma atitude de buscar a presença de Deus. Tem que haver relacionamento. E tem que haver conhecimento. Se você não conhece com quem você vai se relacionar, vai dar problema. Você precisa conhecer ao Senhor para ter o desejo de se relacionar constantemente com Ele. Você precisa conhecê-lo. E mesmo que você conheça todos os livros do mundo, se você não conhecer o livro, as Escrituras Sagradas, o livro que te conduz à vida eterna, você ainda não conheceu nada. Não tem conhecimento. E se você não conhece, é claro que você não o adora. Como que você vai adorar alguém que você nem se relaciona? Porque afinal de contas você nem conhece. O começo de tudo vai ser conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade estão querendo agora distorcê-la com os falsos evangelhos. Evangelho da prosperidade, evangelho, deixa eu ver aqui que na consciência cristã, no congresso, consciência cristã, que está acontecendo, que você pode procurar e hoje você pode se alimentar dessa palavra. E aí, a consciência cristã, nele, um dos pastores que falou, disse que queria trazer de volta as igrejas ao primeiro amor. Ele queria trazer às igrejas a memória do primeiro amor. Porque as igrejas hoje, elas estão numa situação muito difícil. Muito difícil. Só quem vai continuar vai ser a verdadeira igreja do Senhor. As outras, elas vão esfacelar. Toda igreja que se diz igreja e que prega o bem-estar. Então, esse pastor, eu achei incrível o que ele falou. Que hoje, porque vocês sabem que existe uma batalha espiritual muito grande. O Senhor te deu a vida e Satanás quer roubá-la. Há uma briga constante
o exército de Deus, de anjos e de homens, como nós, seres humanos. Nós somos o exército de Deus. Todos nós que defendemos a vida. Porque o Senhor não precisa de nossa proteção, de nossa defesa. Nós precisamos nos defender. E sozinhos, sem conhecer a armadura, a arma poderosa que é a palavra de Deus, ficamos vulneráveis. Ficamos fragilizados a qualquer vento de doutrina, cheias de mentiras e misticismos, cheias de promessas de prosperidade, quando na verdade estão fugindo da palavra de Deus. Tem uns que fazem até a leitura antes de começar, mas tem outros que já começam perguntando, como o pastor disse, que tem um que mora nos Estados Unidos, que fez livros e tudo, de autoajuda e tudo mais. Ele começa a pregação dele, ele diz que é falando de uma forma bem suave. Você já sorriu hoje? Ele começa perguntando assim, no lugar de dizer, a paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a nossa leitura, para que possamos não fugir dela, porque essa palavra é viva e é eficaz, e nós não podemos fugir dela. No lugar de começar assim, ele já começa perguntando, você já sorriu hoje? Sorrir faz bem. Então aquela teologia barata, onde ela não prega a verdade, ela está buscando agradar aquele que está ouvindo. Porque se aquele que está falando tem compromisso com Deus, ele vai ter que falar a verdade da palavra de Deus. Ele vai ter que fazer aquilo que Jesus falou para Nicodemos, ele vai ter que chegar para nós, e dizer, é preciso nascer de novo para ter a vida eterna. É preciso dizer não para o seu ego. É preciso dizer não para a carne, porque ela te chama para a morte, porque ela ouve as ofertas de Satanás. Aí no lugar do pastor falar isso, aí ele faz, sorrir faz bem. Vamos procurar o bem-estar? Então, zen, o misticismo entra na igreja, o pensamento positivo, não é em Deus não, é no pensamento positivo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então, quando a pessoa está com o espírito dessa forma, pensando só numa coisa, eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado, eu quero ser servido por Deus. Deus existe, então ele tem que me servir. Olha, Deus, eu só digo que Deus existe, primeiro ainda bota a banca. Eu só digo que Deus existe se ele fizer isso por mim. Sim, e mais isso. Aí eu vou acreditar nele. Querendo colocar o Senhor de nossas vidas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como serviente seu, para servir a você. E a pessoa que tem esta mentalidade completamente distorcida, vai amar e aplaudir esse pastor que está dizendo aqui que sorrir faz bem. Outros que botam a água aí, perto da sua TV, que aí eu vou abençoar essa água, você toma essa água, vai ficar bonzinho. Fazendo sabe o que com isso? Tentando fragilizar a verdadeira igreja do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor. Com o quê? E o que acontece com esses homens?
as igrejas ficam lotadas, as igrejas deles. Porque eles só falam o que você quer ouvir e não a verdade. E aí, além da bomba de humanismo que você encontra na faculdade e também nas escolas, nível médio, tudo, o humanismo, o homem em primeiro lugar, o homem como centro do universo. Para tentar apagar a verdade da sua mente. Você fica pensando que você é tão... Mas sabe o que é? A última cocada preta no deserto, com um copinho de água gelada, pronto. É isso que eles querem colocar em você. Aí quando você chega diante da palavra de Deus, você diz, ele vai ter que me servir. Afinal de contas, eu sou o máximo. Eu mereço estar sempre muito bem. Eu. O contrário do que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aqui. Olha que Jesus não fez nenhum milagre para o benefício dele. Ele veio com um propósito, nos ensinar nossa missão, servir. Quer adorar a Deus de verdade? Comece a servi-lo. Servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. É um hinozinho da igreja bereiana. A igreja em que eu entreguei minha vida a Jesus. Foi naquele lugar. O pastor não estava dizendo que eu ia ficar rica, não. Não. O pastor só me revelou uma frestinha do amor de Deus por nós. Ele mostrou o quanto que Deus nos ama em ter entregue o seu filho, que estava com ele na glória, antes da fundação do mundo. E ele nos entregou para que ele nos ensinasse e depois fosse o próprio sacrifício, que está vivo, viu? Ele é o sacrifício que está vivo. Os sacrifícios que aconteciam no Velho Testamento, todos que aconteciam, aquele cordeiro que era imolado, ele não conseguia voltar a viver. Mas Cristo ressuscitou, viu? Cristo ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E hoje eu senti muito desejo de adorá-lo. Eu acordei com o meu espírito cheio de gratidão ao Senhor. A adoração, ela vem disso. Ela é fruto de um relacionamento. E nesse relacionamento, você sente o desejo de adorá-lo. Sabe por quê? Porque você descobre que ele amou você primeiro. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Antes mesmo que eu o conhecesse, ora, eu sou feitura dele, como você também. Ele já nos conhecia. Quando nós estávamos informes no ventre de nossa mãe, ainda sendo tecidos por ele, através do seu milagre da vida, ele já escrevia tudo a nosso respeito, porque ele já nos conhecia e ele já nos amava. Por isso que ele nos deu o fôlego da vida, por amor. Mas é uma batalha muito grande. E nesta batalha espiritual, o adversário tem colocado falsos evangelhos. O falso evangelho da prosperidade, todo mundo já sabe. Eles estão bem quietinhos agora, na pandemia, porque eles não conseguem explicar a pandemia, que é tão simples. A pandemia
Ela foi permitida por Deus. Um remédio amargo, muito amargo, que nós precisávamos tomar para sobrevivermos ao mundo. Mas aí não cola a parte da prosperidade, porque na prosperidade prega uma saúde eterna. Primeiro, que nessa prosperidade não se pensa na vida eterna, só se pensa neste pequeno lapso de tempo que nós passamos aqui, porque é pequeno. Se for 120 anos, já é estourando, mas diante de uma eternidade, é um piscar de olhos de tempo. Mas eles estão preocupados com esse hoje, com o agora. E Deus está nos preparando para o amanhã, que eles não pensam nesse amanhã. Eles não pensam quando sair dessa veste. Eles não querem pensar nisso. E é isso que Satanás quer mesmo, que você não pense nisso. Sabe por quê? Porque aí você não acreditando na eternidade, você vai aprontar muito. Aí quando chegar na eternidade, quando você sair daqui, aí você vai se surpreender. Esse que duvida de Deus vai se surpreender. Porque Satanás vai dizer, surpresa! Eita, Deus existe mesmo. E eu que sou um anjo caído também. E como você escolheu a mim, vem cá, menino. Pega você pelos cabelos, acabou-se. Acabou tudo. Aquela prosperidade que foi prometida, fica lá para o povo brigar. Fica na terra para o povo brigar. Para os herdeiros brigarem. Aquela saúde, cadê? Você diz, eita, acabou um dia. Entendeu? Que aí ela é muito frágil. Esse evangelho da prosperidade, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. Porque ele não vem de Deus. Cuidado com ele. O outro que ele falou. O evangelho místico. Perigoso. Você vai e você dá ali, ali naquele lugar, você vai dar a sua aliança para o seu casamento ficar primeira. Eles vão colocar lá numa fonte e fica lá a aliança. Aí depois, se você me der tanto, você vai conseguir até tanto. Agora, se você conseguir me dar mais na oferta, aí assim você vai conseguir até como que você está barganhando com Deus. Aí diz mais. Aí você bote a água ali naquele lugar que eu vou benzer a água e agora você tomou daquela água ou botou aquela água no menino que está endemoniado. Você não vai falar de Deus pro menino não, não precisa não. Você só precisa jogar a água que o pastor mandou botar. Então essa coisa mística. E ele diz que neste o pastor que estava explicando sobre isso, da consciência cristã, que estava falando sabiamente sobre este falso evangelho, que é o evangelho místico. Ele é do espírito da mentira. Então, ele é o misticismo. A pessoa adulterou, mas não, quem adulterou vai transferir a responsabilidade do pecado, ele tira de você, aí você vai para o inferno, só vai entender quando chegar lá que a transferência não valeu, não. Aí diz, não, quem está adulterando é o espírito do adultério. Ele que está fazendo isso com você, mas você, não, você está tudo muito bem. Então, como a culpa não é sua, você continua adulterando. Então, é uma coisa mentirosa, porque o Senhor diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Não, então você sabe exatamente. Então, o mesmo que você sabia antes, você sabe agora. Então, quando alguém disser a você que não é você que está cometendo o pecado, não precisa você se arrepender. Basta que o espírito do pecado responda. Deixe que ele resolve.
Mentira, engodo de Satanás, cuidado! Mas ele diz assim, como ele prega o bem-estar, então ele diz, como você precisa se sentir bem, e esse pecado vai doer um pouquinho, não é, meu filho, se você deixar? Então faz o seguinte, bota a culpa lá, vamos transferir esse peso que você está sentindo do pecado para o espírito do pecado, e você continua com essa pessoa adulterando porque você precisa estar bem. Olha o absurdo. Aí ele falou que existe esse evangelho onde transfere a responsabilidade do pecador para que o espírito do pecado aí responda. É uma distorção. Faz uma distorção, uma miscelânea. Aí você fica, então eu vou nem ficar arrependido, não vou mais não ficar arrependido porque realmente não sou eu, é o espírito do pecado. Eu estou muito bem aqui na igreja, está tudo muito bem, a igreja está concordando com tudo, porque a igreja verdadeira não concorda com o pecado porque sabe que leva você para a morte eterna. Mas você prefere ficar na mentirosa, naquela que prega mentira, naquela que diz que você continue mergulhado na lama. Porque quem está sujo é o espírito que fez você fazer aquilo. Coloca a culpa toda no adversário que tentou você, apenas isso ele fez. Você continuou fazendo porque quis. Porque o pecado é opção. A morte é opção. Você só tem morte eterna se você quiser. Não vai botar culpa no maligno, não. Não vai botar culpa, não. Ele só tentou você. E você deu ouvidos a ele. E se afastou da graça, se afastou de Deus. Mas a culpa é sua e minha no pecado. Não é do outro, não. Existe também o evangelho acadêmico. Ou são pessoas que têm uma oratória, meu amigo, uma dicção, um cuidado no falar. Eles veem a Bíblia como uma literatura qualquer, como um texto literário que pode ser modificado a bel prazer deles. São aqueles que querem adulterar a palavra de Deus, alterando ela. Eles querem trair Deus quando altera aquilo que Deus diz. Não pode ser modificado. Não pode. Porque ele sabia que estes demônios iam se levantar. E que estas pessoas que gostavam de ouvir os demônios iam achar bom. Porque eles querem o bem-estar deles. E aí eles fazem tudo a bel prazer, alterando a palavra de Deus. Pega um texto num lugar, pega outro e forma um contexto bem direitinho para adequar o pecado deles. Eles não leem as passagens da Bíblia que Deus diz que é abominação o pecado. Disso e disso. Tudo bem explicadinho. Tudo bem explicadinho. Não tem nada disfarçado. Tudo bem explicadinho. Gálatas. Porque foi agora. Aí eu fico procurando. Porque eu não separei. Mas nós sabemos que em Gálatas, ontem mesmo eu estava vendo com Gleice. Aqui em Gálatas, depois de Coríntios. Ontem mesmo eu falando com Gleice, nós falamos sobre isso. Porque não tem como fingir. Não tem como você esconder o sol com a peneira. Entendeu? Tem não. Aí aqui ele disse assim, ó, no 5. As obras da carne
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual. Tudo que foge da moralidade sexual é imoralidade. E a imoralidade sexual leva à morte eterna. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, que tem ali a sodomia. Estão querendo agora, inculcar na cabeça de algumas pessoas, e tem até um país na Europa, que esta portuguesa, uma missionária, falou que já existe um motel de animais para o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ter relacionamento sexual com animais. Para vocês terem uma ideia, orgias também está implantado nisso. Relacionamentos homoafetivos, homossexuais. Deus abomina. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra viva e eficaz. Então, a igreja que disser que está tudo bem, que é certo fazer isso, essa igreja só quer receber seu dízimo. Ela não tem compromisso nenhum com Deus. Ela não é a igreja do Senhor. Ela não é a igreja que vai te levar para a vida eterna. Ela não é a igreja que vai fazer você feliz. Ela vai fingir para você um bem-estar na mentira. E mentira tem pernas curtas. Então não acredite no mentiroso que disser para você que Deus agora resolveu concordar com relacionamentos homossexuais. Tem igreja que até o pastor, a pastora são homossexuais. Essa igreja, ela não lê a palavra de Deus completamente. Ela pega um texto de um canto com outro texto para poder justificar o seu pretexto de pecar. E fica chamando outros, porque está achando pouco de querer ir para o inferno, mas não quer ir sozinho. Quer levar pessoas que não conhecem essa verdade. Corram para a palavra de Deus, porque o mundo está caminhando para a morte eterna. Corram, não há mais tempo de ficar sem ler a palavra de Deus. Vocês precisam do alimento da vida. Corram para a palavra de Deus. É muito perigoso isso. Esse evangelho acadêmico, permissivo, que quer modificar a palavra de Deus para levar as pessoas para a morte eterna. Fujam disso. A verdadeira igreja do Senhor, ela coloca o Senhor como centro das nossas vidas. Porque Ele, o Pai, sabe exatamente o que é melhor para nós. Todos os pecados levam para a morte. Observe o resultado do pecado. Ele não dá frutos. Ele é estéril. O pecado leva para a morte. É arte do adversário de nossas almas. Acorda, igreja do Senhor. Acorda enquanto é tempo. Porque tem o povo de Deus que vai para a igreja verdadeira, mas não deixa de ir num dia da semana para aquela igreja que só diz para você que continue fazendo coisa errada. Não tem problema não. Deus é amor. Claro que Ele vai lhe perdoar. Olha, uma vez eu fiquei impressionada com o Senhor. Ele dizendo, reclamando de Deus Pai, porque enviou o Filho. Como é que um pai manda um filho ser crucificado numa cruz? Que pai é esse? Acredita que esse ingrato, que o pai, ele enviou o filho e ele sentiu a dor do filho, mas o preço do pecado é a morte.
E pela vida dele, o Senhor se permitiu morrer. Quer dizer, tá todo mundo doido, entendendo tudo errado, só quer que fique tudo bem. Ninguém pode ter nenhum sacrifício de nada. Ai, eu vou renunciar ao pecado? Mas eu queria tanto conciliar as coisas. Aí o adversário disse, tem problema não, resolvo já. Começou a levantar igrejas que nos leva para a morte eterna. Porque a verdadeira igreja do Senhor, ela te fala a verdade. E a verdade é, abandone essa prática, que é abominação. Olha o que ele disse aqui no final. Orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, esses pecados que eu falei aqui, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então, quem disser a você que tá tudo bem, que você faça, vá para essa igreja, porque fulano vá para essa igreja, lá pode. Pode ir lá. Pode levar você para o inferno. Tranquilamente, lá pode. Pode. Roubar de você a sua vida. Pode. O cristianismo prega a verdade. Revela a você a verdade. Tem que nascer de novo. Tem que se arrepender. Arrependam-se. Assim diz o Senhor. Arrependam-se. Já não há mais tempo. Arrependam-se. Assim diz o Senhor. Devemos fugir desta onda do imediatismo, do consumismo. Ele falou sobre essas ondas. Ele chama que elas são tipo são armas que o adversário usa contra nós. O que ele usa? Ele usa o humanismo, várias políticas para o ser humano se achar o centro de tudo. E que Deus deve servi-lo, se é que Deus existe. É mais assim que eles colocam no humanismo. Se é que você ainda vai querer acreditar em Deus, você entenda uma coisa. Você tem carne e ele é só espírito. Ainda tem esse absurdo. Ele fez você ter carne, colocou nessa carne o espírito, mas você pensa que é melhor do que ele. O humanismo, o bem-estar do homem, o homem em primeiro lugar, o seu bem-estar. O bem-estar individual, aí vem o individualismo. Bem, se sobrar, eu quero isso. Se sobrar, aí eu vou dar, porque aí eu vou ter um desconto no imposto de renda, porque eu dei, que sobrou. Chega, meu Deus. Individualismo. Você está pensando só no seu umbigo. Você esqueceu de Deus. Você se acha um verdadeiro Deus. Porque Deus permitiu que você respirasse e existisse. E Deus te deu sabedoria para você estudar, para você conseguir conquistar uma profissão que dá dinheiro. Aí você simplesmente está se achando. Deixa eu lhe dizer, só uma coisinha que você precisa entender. Baixa a bolinha, porque quem tem o controle dessa vida que você pensa que está com ela no controle, quem tem é ele, viu?
Ele que está no controle. Quer você queira, quer não, ele continua no controle. E se você é uma pessoa inteligente, já deve ter percebido isso. Você já deve ter percebido isso, que não é possível. Você leu tantos livros, será que você não entendeu ainda que ele está no controle? E que você, seu poderio vai até ali, até aquela limitaçãozinha besta. Você não consegue se manter vivo eternamente? O seu dinheiro não vai comprar sua saúde? É tanta coisa que você depende dele, criatura. Quem também pensou que era um Deus foi Nabucodonosor. Aí fez uma estátua bem grande, achando que era o máximo. Achou ali, o Senhor olhou assim, ó, olhou para o reino dele. E disse, eu sou o máximo. Nessa hora se cumpriu aquilo que ele tinha sonhado e que o profeta, que o Daniel havia revelado para ele. Que ele ia perder o reino dele. Que ele ia ficar jogado, correndo doido. Já ouviu falar em correr doido? Sim, foi assim com Nabucodonosor. Ele perdeu o reino porque ele perdeu o juízo. Um juízo, quem é que vai reinar? Ele ficou doido, as unhas dele cresceram, ele ficou no orvalho. E ele ficou ali alguns anos, comendo raízes. Um bicho, doido. Não podia ir lá no coisa que eu acho que o povo corria, era com medo. Ei, tu doido, corre, corre. Aí ele lá no matagal. Até que um dia, quem disse foi ele. Ele deu o testemunho. Você vai encontrar aqui. No livro de Daniel, viu? Nabucodonosor disse que estava nesta situação. Até que um dia, ele disse, ele ali como um animal, ele olhou para o céu. E veio nele, voltou nele o entendimento. Ele voltou à sua lucidez. Deus deu de volta a ele o que ele tinha. Que Deus queria dar a ele mesmo. Deus queria. Porque não há nenhum reino que não seja constituído por Deus, permitido por Deus. E aí Deus devolveu a Nabucodonosor, como tinha dito, no sonho que Nabucodonosor teve da árvore. Porque o Senhor disse, tudo o que o Senhor disse se cumpriu. E aí Nabucodonosor disse, então eu entendi. No entendimento dele, quando ele criou juízo, menino, aí ele entendeu uma coisa. Ele disse que o céu reina, que há um único Deus todo-poderoso que tem o governo sobre toda a terra e céus. E sobre todos os seres viventes. Quem disse foi Nabucodonosor, um caldeu, o rei da Babilônia, um ímpio. Mas eu acho que esse homem se converteu nesse dia. Eu acho que esse homem, não tem na Bíblia dizendo nada sobre isso. São coisas que nós só vamos contemplar quando estivermos em nossa morada de volta, lá na casa que Deus preparou para nós. Através de Jesus, da morte de cruz, ele preparou moradas para nós. Então, quando chegar lá, eu não vou me surpreender se eu encontrar, passeando nas ruas da cidade santa, da Nova Jerusalém, Nabucodonosor. Eu não vou me surpreender, porque foi este homem que era ímpio, mau, que tinha lançado os 3 amigos de Daniel na fornalha. Um homem que era perverso. Mas depois que Deus ensinou a ele, porque Deus queria salvá-lo, Deus deu a ele a oportunidade de ficar vagando no meio do mato, feito um doido, para ele entender que o céu reina,
que o Rei dos Reis, o Senhor, que fez existir o que não tinha nenhuma existência. Ele trouxe à existência aquilo que não havia. E nós estamos aqui, somos frutos do amor de Deus. Então, este é o verdadeiro evangelho. Que este Deus tão maravilhoso nos amou tanto. Ele é digno de toda adoração. Porque ele nos amou tanto ao ponto de enviar o seu filho para se entregar por nós. Primeiro, nos ensinar. Ele disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É preciso que o homem nasça de novo. Abandone tudo, todo o pecado, todas as mazelas e volte-se para a vida. Que ele terá uma vida plena, maravilhosa, com propósito aqui na terra. E quando cumprir a missão, já tem a sua herança comprada, tudo direitinho que foi paga com o sangue de Jesus, para uma vida eterna com ele na glória. Este é o evangelho que você precisa conhecer. Então, para isto, o nascer de novo é você dizer não para os desejos da carne, para o egoísmo, para o consumismo, para a ambição. Tudo meu. E você começar a permitir, se permita. O que é adorar a Deus? Eu anotei aqui. É você se permitir. Onde foi, Senhor? É você se permitir que Ele governe a sua vida. Que Ele decida por você. Quando você se permitir, você não vai mais ficar tão preocupado com eu estou bem, ou eu preciso de alguma coisa. Ou eu, é meu, é para mim. Não. Isso vai deixar de existir em você. Porque quando o Espírito Santo de Deus passar a habitar em você, a sua alegria vai fazer aquele que está chorando se alegrar. A sua alegria é adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tanto em palavras como em atitudes. Adorar a Deus é você olhar para o seu próximo e amá-lo e desejar que ele seja feliz, que você dê a ele não só a sua sobra, mas aquilo que te custa. Custa para mim, tá caro para mim. Eu vou renunciar a isso, para ajudar aquela pessoa. Mas chegue no socorro. Tem tantas pessoas precisando de nossa ajuda. Tem tantas pessoas querendo sair das drogas, querendo sair da prostituição, querendo sair do tráfico de drogas, querendo sair do adultério, querendo sair do homossexualismo, querendo sair de qualquer prática imoral, imoralidade sexual, querendo se purificar, querendo se livrar daquela impureza. E você está fazendo o quê que não está passando essa palavra da vida para estas pessoas? Nós somos soldados de Cristo, o exército de Deus aqui na terra. Nós temos a nossa missão de falar esta verdade aos 4 cantos do mundo. Vamos falar esta verdade. Vamos falar, vamos derramar sobre eles as bênçãos do Senhor. Vamos orar, vamos interceder por estas pessoas que estão cegas espiritualmente. Estão praticando o pecado pensando que está tudo bem, quando não está. Adorar a Deus é a atitude de buscar a presença do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e nos amou primeiro e que nós, apesar de tão pequenos,
grãozinho, pó. Nós não passamos de pó. Tão pequenos, tão limitados que somos. Tão vulneráveis a ouvir vozes que nos apartam, que nos afastam da vida. Mas nós, e que é nós, apesar de tão pequenos, grãozinhos de pó, somos importantes para Ele. Somos valiosos para o Senhor. E podemos sim andar em santidade. Santidade é separação do mundo. Buscar o Senhor, fugir de todas as ciladas, de todas as distrações do mundo. Fugir mesmo, porque a carne chama. É uma luta muito grande você conseguir fugir das atrações do mundo para andar em comunhão com Deus. Aprenda de Deus. Gaste o seu preciosíssimo tempo aprendendo as Escrituras, conhecendo aquele que você deve amar e adorar, aquele que te deu a vida, aquele que já pagou o preço dos seus pecados. Conheça-o. Gaste o seu tempo conhecendo as Escrituras sagradas, a palavra de Deus, porque assim você vai ter forças de resistir às coisas do mundo. Como podemos adorá-lo? Como podemos prestar culto a Deus? Com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos gestos. Quando nós nos oferecemos diante do altar do Senhor. Porque não adianta você oferecer o seu dízimo. Isso é pouco. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você ofereça a sua vida. Porque quando você oferecer essa vida que Ele te deu, Ele vai preenchê-la com o Espírito Santo, que traz a verdade para você e que vai encher você de alegria. Aí sim, você vai ter uma vida com propósito, uma vida feliz, com alegria. Quando você se ofertar diante de Deus. Porque o dízimo é útil, é necessário, é bíblico, tudo bem. A igreja precisa de pagar a luz, de pagar a pessoa que limpa, de pagar os móveis para a pessoa sentar, as cadeiras, o som, tudo. É verdade, existe. Mas é pouco. O povo não entendeu ainda não. Ninguém compra Deus. Não adianta você dar o dízimo e continuar no pecado. Deus quer vida e santidade. Deus quer arrependimento de pecados, transformação de caráter. E só consegue buscando a vida, conhecendo essa verdade, sem distorção, sem pulinhos na Bíblia. Eu leio esse pedaço aqui, mas não vou ler esse outro aqui não, porque essa parte aqui vai revelar o que eu tenho que mudar. Não, vou rasgar essa folha. Não adianta. Não adianta você dizimar e você continuar no pecado. Deus não quer sua esmola, não. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Aquilo que você está dando na igreja é a serviço. Olha, você só entre na igreja para servir. Não entre na igreja para ser servido. Então essa pregaçãozinha aí, barata, do bem-estar, você tá feliz e não sei o que mais lá. Você tem que arregaçar as mangas e começar a servir ao Rei do Rei, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor de todos os senhores, o dono de tudo. O seu dízimo incomoda ao Senhor. Não adianta você dizimar e pecar. O Senhor vai receber a tua oferta quando você se entregar primeiro. Entrega verdadeiramente a tua vida ao Senhor. Deixa que Ele conduza, que Ele decida por você, que a vontade dEle prevaleça em sua vida. Aí pode dar o dízimo, que é muito bem-vindo lá para servir, para o pastor servir. Não fique pensando que é para o pastor roubar, não.
Se você estiver na igreja que prega a verdade, esse pastor merece, ele merece ser alimentado pela igreja para que ele tenha tempo integral a serviço de Deus. Como é que ele pode, se ele estiver trabalhando como, vamos dizer, qualquer tipo de atividade? Ele está trabalhando e ao mesmo tempo você está precisando dele na igreja? Ou você pensa que as pessoas só precisam da igreja nos domingos, no horário do culto? Não. As pessoas precisam de Deus 24 horas do dia. E os pastores, eles devem ser honrados, respeitados. Eles estão a serviço do mestre. Agora, os pastores que pregam a verdade, o pastor que fica pregando mentiras, esse não merece, não. Ele tem que sair do púlpito, não é lugar para ele. E essa falsa igreja tem que ser fechada pelo povo de Deus, que tem que aprender a ser valente, que tem que exigir lá no legislativo. Ei, tudo que pregar contra a palavra de Deus, esse homem não pode ser pastor, não. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa importantíssima, irmãos, que a gente tem que lutar por isso. Quando nós procuramos um louvor no YouTube, sabe o que acontece? Antes do louvor, tem que ter ou um homem com umas danças horríveis, como que está fazendo sexo em alguém no vento, ou então mulheres como que elas estão totalmente cheias de coceira. Elas num movimento satânico de orgia antes de começar qualquer louvor. Tem que ter uma pessoa rebolando para poder depois... E tem mais uma coisa, não adianta você tentar pular não, viu? Não adianta, não dá o direito. Diz que o que você quer assistir é depois do anúncio. É que você vai poder assistir. Então tem que ter uma lei onde nós, povo de Deus, sejamos respeitados. Outra coisa que eles colocam, eu coloquei hoje um louvor e embaixo do louvor tinha um homem com o símbolo do Satanás, dizendo que era do Satanás e que ali ele oferecia riquezas, poder. Eram 3 coisas que ele estava oferecendo. Todo vestido de preto, da cabeça aos pés. Eu estou de preto aqui, mas a minha alma está lavada pelo sangue de Jesus. E ele estava com um negócio, uma capa preta, com um triângulo atrás vermelho e preto, dizendo que ele é do Satanás, do reino de Satanás, e que a pessoa procurasse ele, a propaganda dele, para poder ensinar o caminho que leva para a morte, né? Mas ele dizendo que era o caminho que ia ficar rico. Mas peraí! Por que o YouTube permite um absurdo desse quando você está procurando um louvor? Cadê o respeito? A gente tem que exigir do legislativo que o YouTube, ele só coloque isso para quem quer ver isso. Então a pessoa escreve sexo, aí pronto, pode botar o povo pulando. Quem quer ir pro inferno não tá entendendo. Tá indo porque quer. A gente ora por eles e tudo, mas eu não sou obrigada a ficar assistindo o que eu não quero. Se eu quiser ver alguma coisa de Deus, eu tenho que primeiro sujar as janelas da minha alma para poder ver. Isso é invasão, é desrespeito. Então nós, como povo de Deus, devemos exigir desse YouTube e de todos os outros aí que só coloque esse tipo de propaganda. Pronto, quem quer ir pro inferno, aí todo mundo, eu quero ir, pronto, tá aqui. Esse aqui tá pedindo coisas satânicas. Quando ele escrever satanismo, aí tudo bem. Pode botar esse rapaz da propaganda, dizendo como é que vai fazer pra pessoa fazer não sei o que, não sei o que. Tudo bem. Porque a pessoa escreveu ou pronunciou que queria, eu quero ver satanismo. Aí tá tudo bem. Ou então, eu quero ver sexo explícito, eu quero ver pornografia. Aí tudo bem. Aí pode botar essas propagandas lá. Agora, peraí. Quando você está buscando adoração a Deus, louvores, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que seja proibido qualquer espécie
de anúncio, propaganda, qualquer coisa, qualquer vídeo ligado ao demônio. Ora, o que é isso? Nós devemos exigir isso do legislativo. Nós temos direito, irmãos. A igreja do Senhor estava muito pacata. Por isso que estamos passando pelo que estamos passando. A invasão nas igrejas ocorreu por causa da nossa omissão. Temos que lutar por isso. Meu Deus! Por isso que muitas igrejas, elas vão ter que ser fechadas. Porque foram omissas. Mas lembrem-se, a igreja do Senhor, ela vai prevalecer. A igreja do Senhor vai prevalecer. Só precisamos ser mais atuantes em nossa adoração a Deus. Porque tem que ter atitude. Eu vou procurar saber, a gente tem que descobrir um abaixo-assinado. A gente tem que exigir. Chega disso. Então eles colocam isso, eles obrigam a gente. Antigamente podia pular, agora não. E é a primeira coisa que você vê. Ora, tem que haver seleção. Respeite a gente. Nos respeite. Selecione. Quem quer ver isso, então que as propagandas estejam lá em quem quer ver isso. Mas quem quer buscar o Senhor, quer ter uma vida tranquila, em paz, na presença de Deus, precisa de paz. Precisa de ter liberdade de poder acessar o YouTube. Acessar Google, acessar o que quiser. Mas com aquilo que nós queremos ver. Que nós queremos ver. É um direito nosso. Vamos lutar por isso. Aí aqui diz. É servir. Adorar a Deus é servir. Isso eu já falei para vocês. É uma forma maravilhosa de adorar a Deus, verdadeiramente. E aqui na palavra, Jesus Cristo explica sobre isso. Quando tive fome, me desse de comer. Quando tive sede, me desse de beber. Quando estive doente, fosse me visitar. Não foi? Ele não disse? Lembra? Foi assim. É o serviço. Nós devemos servir a Deus. E aqui, sobre adoração, você vai encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, narrado por João, no capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24, diz assim: aquela mulher, a mulher samaritana, que ela foi pegar água, aquela história daquela mulher samaritana, que tinha vergonha, porque já tinha tido 5 maridos, e com o homem que ela estava não era o marido dela, e ela foi naquele horário que não tinha ninguém, e o Senhor Jesus foi até lá, para resgatar a alma dela, para dar a ela vida. E aí ela começou a conversar com Jesus. Quando ela percebe quem é Jesus, ela diz, a mulher então lhe disse, no versículo 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ora, ele é muito mais que um profeta, mas pelo menos ela entendeu que ele vinha da parte de Deus. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que lá é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, porque os samaritanos, lá, eles adoravam quando Jeroboão, ele se tornou, conquistou as 10 tribos, não é, de Israel. Então, o que aconteceu? Ele, com medo que o povo se voltasse para o filho de Salomão, que era o rei de Judá, o que foi que ele fez? Ele
fez bezerros lá, fez dois bezerros em 2 lugares lá mesmo em Samaria, para que eles fossem adorar a Deus lá. E dizendo que aqueles bezerros eram o Deus que tinha nos tirado, que tinha os tirado do Egito, da escravidão do Egito. Olha que blasfêmia. E aí ela perguntou a Jesus se era para adorar lá no monte que eles fizeram esse bezerro ou lá em Jerusalém. Aí Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Porque, primeira coisa, se eles conhecessem, não iam jamais olhar para uma imagem. Nós adoramos o que conhecemos, o Senhor Jesus explicou. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, para nela você conhecer a pessoa de Deus. A pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho, a pessoa do Espírito Santo. Quando você conhecê-los, você vai adorá-los. Você vai adorá-los. Entendeu? E ele disse: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ele explica: foi lá, nos judeus, onde Deus se revelou a Abraão. Aí ele diz, ele quer explicar isso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não no local X ou Y. Onde é que eu devo adorar a Deus? Olhando para isso ou olhando para aquilo? Não. Você vai adorar a Deus em espírito. Você pode estar em qualquer lugar. Porque Ele é Deus. Que Ele vai ouvir sua oração aonde você estiver. Aonde você estiver. Se você está agora no presídio e você está ouvindo esta mensagem. Se você está agora numa casa de prostituição e alguém abriu esta mensagem para você. Se você está agora no tráfico de drogas ou numa boca de fumo procurando alegria onde só morte existe, ouça isso. Você pode elevar os seus olhos ao Senhor, com eles fechados. Quando a gente fecha os olhos, ele sobe. Eleve os teus olhos ao Senhor. Eleva o teu espírito a Ele. Comece a conversar com Ele. Pai, ajuda-me. Sara-me, Senhor. Liberta-me. Eu quero sair desta situação de escravidão. Eu estou cansado do pecado. Se você está agora fazendo qualquer tipo de imoralidade sexual, agora. E essa palavra, ela vai cortante, ela vai chegar até você. Ela vai tirar todos os obstáculos, porque o Senhor quer te salvar hoje. É hoje, não deixe para amanhã. O Senhor quer te salvar agora. Volte-se para a vida, porque você está caminhando a passos largos para a morte. Jesus disse: haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Ele te procura para seus adoradores. Aonde você estiver, Ele está procurando você. O Senhor está te buscando. Aonde você estiver, você é digno. Porque você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo, preciosíssimos aos olhos do Pai, valiosos. O adversário te rotulou e tentou colocar em você insatisfação para te levar até onde você está agora. Mas o Senhor te chama para renovar, Ele te chama para a vida. Não foi para isto que Deus trouxe você ao mundo. Ele permitiu que você viesse ao mundo para você ser luz do mundo e sal da terra. E você pode.
O Senhor vai te capacitar para você ser um verdadeiro, um missionário. Vai fazer a missão. Todos os que entregam sua vida ao Senhor tornam-se imediatamente missionários a serviço do Pai. Não é só aquela pessoa que vai para outra cidade pregar a palavra, que teve o chamado para ir para outra cidade pregar a palavra. Você, eu, todos nós que tomamos ciência da verdade, devemos, como missão primeira, levar esta verdade para outras vidas. É a nossa missão. Este é o adorar a Deus, servindo. Você pode servir a Deus. Lembra-se da passagem da Bíblia, quando Jesus atravessou uma tempestade. Houve até tempestade, mas Jesus chegou lá, naquele lugar, onde havia um homem que estava no cemitério, todo rasgado, nu, babando, cheio de demônios. E Jesus, depois que acalmou a tempestade, houve paz, houve bonança, e aí o barco chegou até aquele lugar daquele rapaz. O que Jesus queria ir lá, salvar aquela vida. Por isso que Jesus quer ir aí, aonde você está agora. Ele chegou até o cemitério, lugar de mortos. E saiba, se você estiver agora no carnaval, você está no cemitério, no lugar de morte. Se você estiver agora numa casa de prostituição, é um cemitério, é um lugar de morte. Se você estiver agora, onde você estiver, no comércio de drogas, na Cracolândia, onde você estiver, Jesus quer te alcançar, Jesus quer te salvar. Ele está chamando você para a vida. Aceite, aceite o convite. O Senhor está chamando você para a vida. Levante uma de suas mãos, aonde você estiver agora, e diga: Senhor, eu te quero. Toma conta de mim. Eu me ofereço a ti. Seja você a oferta. É valiosíssima para o Senhor. E deixe Ele trabalhar no seu espírito. Ele vai tirar os carrapichos, as feridas. Ele vai te curar, Ele vai te sarar. Ele vai te salvar. Ele quer te salvar. Escolha a vida. E aí, quando Jesus chegou ali, naquele lugar de morte, aquele homem com uma caixa de demônios, no sofrimento só, todo rasgado, nu. E o Senhor Jesus libertou aquele homem, tirou os demônios daquele homem. E aquele homem foi liberto. E aquele homem queria seguir Jesus. Queria acompanhar Jesus, porque ele sentiu o gosto da vida. Ele sentiu o prazer, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E ele queria seguir Jesus. Mas Jesus deu a missão a ele. Jesus disse: não, você vai ficar, para que você possa falar para as outras pessoas. Para que aquele homem, ele seja o próprio testemunho vivo. Porque as pessoas conheciam. As pessoas da cidade daquele homem, eles sabiam da história daquele homem. Quando eles viram aquele homem limpo, vestido, falando do amor de Deus, feliz, livre, liberto do pecado, liberto da morte, liberto dos demônios, com certeza aquelas pessoas passaram a segui-lo.
Ele foi muito mais útil ficando na cidade, sendo o próprio testemunho vivo. Por isso que nós devemos ter cuidado com o testemunho que nós damos em nossa casa, com os nossos familiares, com os mais próximos. Tem gente que só é uma pessoa admirável quando está fora da casa dele. Dentro da casa é um bicho. A mulher é um monstro que fica impondo, oprimindo o marido e os filhos. É braba, é ruim, não tem amor, não tem afago com os filhos, não fala do amor de Deus para os filhos, mas lá fora, é tão boazinha. Tá dando um péssimo testemunho para os seus filhos, viu? Para o seu marido, para os seus amigos. E no ambiente de trabalho, o que é que você anda fazendo? Cuidado com o testemunho que você está dando. Você está apontando mais do que amando? Você está fazendo o quê? Você está falando da palavra de Deus ou está ocupando sua conversa com balelas? Eu não quero entrar em detalhes. Cuidado com o que você está fazendo no seu ambiente de trabalho. Seja luz e sal. Você tem esta missão. Você descobriu a verdade? Então você é missionária. E o testemunho tem que começar dentro de casa. Dê o bom testemunho de amar, de perdoar, de compreender, de mansidão, de determinação na fé, que às vezes precisa, para poder a gente mostrar ao filho que o certo é aquilo. Somos até desagradáveis às vezes, mas com amor. Aí o filho recebe. Lá na frente ele vai entender, ele pode não entender agora. Lá na frente ele vai dizer, minha mãe me deu um testemunho muito bom. Ela me ensinou com a própria atitude dela, e assim o meu pai. Beba não, meu filho, não beba também não, bebida alcoólica. Se você não quer que seu filho beba, não beba não também. Não, eu não quero que minha filha beba, não sei o quê, então faça uma coisa, não beba não. Nem socialmente, viu? Que tem uma história do evangelho social. Ele falou aqui também. Pastor, o evangelho social. O evangelho social é perigoso, ele explicou. É esse evangelho enganador da facilidade, do bem-estar em primeiro lugar. O seu bem-estar. Não é a sua alma, não. Mas o que eu quero dizer aqui é que aquele homem, aquela missão dele lá na cidade, deve ser Gadara, que era gadarense. E lá naquela cidade, ele foi luz e sal. Por isso que Jesus disse, não é porque Jesus não queria que ele seguisse. Era porque Jesus viu que havia necessidade dele, daquele homem naquela cidade. Que preferiu expulsar Jesus da cidade. Olha como o povo lá era ímpio. Preferiu expulsar Jesus da cidade. Então, aquela cidade precisava daquele homem que foi liberto dos demônios. Precisava daquele missionário. E aí onde você está? No presídio? Ou numa casa de prostituição? Ou numa casa de tráfico de drogas? E aí? Você pode começar a fazer missões agora, se libertando, mostrando como é que se fica limpo diante de Deus, que é através do sangue de Jesus. Não é mérito seu não, viu? Nem meu. Nós não temos esse mérito. O único que nos dá a salvação é aquele que morreu por nós. O sangue dele tem o poder de nos purificar de todo e qualquer pecado. E o amor que ele tem por você é ilimitado. Adorá-lo é quando reconhecemos que ele é o centro de nossas vidas. É ele o centro de nossas vidas. O centro de todas as coisas. Já entendeu que ele é? Porque ele é. E que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável,
é que deve prevalecer na sua vida. Quando alguém pregar para você, colocando o seu bem-estar, as suas vontades, acima da vontade do Pai, não se deixe enganar por este falso evangelho. Eles leem a palavra de Deus, mas a distorce. Eles pulam, eles salteiam a palavra de Deus. Eles não leem tudo, não. Eles leem a palavra de Deus, mas a distorce para adequar a palavra de Deus aos seus pecados, levando como base o seu bem-estar e o bem-estar dele. Do pregador que está pregando isso. Ele só está preocupado com o bem-estar do seu corpo. Está tudo bem? Eu estou bem? Está tudo bem? Isso é uma feridinha? Ou vou cuidar dessa feridinha. Você já sorriu hoje? Ora, você já buscou o teu fôlego de vida hoje? O autor de sua vida hoje? Você já perguntou a ele em que pode servi-lo? Como você pode adorá-lo? Essa que é a pergunta. Aí, com certeza, você vai rir muito. Você vai ter muitos motivos para sorrir. É uma consequência natural. Eu fico sorrindo à toa. Por quê? Porque o meu Redentor vive. E, por fim, se levantará sobre a terra. E ele cuida de cada um de nós de forma individual, pessoal. Que coisa linda! Enquanto que o mundo prega o individualismo, o Senhor diz, eu vou fazer por você. E eu quero te ensinar a você fazer pelo outro. E cada um ele trata de forma pessoal. Ele sabe como você pode servi-lo. Ele sabe a forma de você adorá-lo. Ele conhece você mais do que você mesmo. O Evangelho do Senhor, o verdadeiro Evangelho, tem o objetivo de nos salvar. Não é só aquele bem-estar momentâneo, não. É muito mais. É porque o povo não entende isso. É que quando você está com ele, você se sente bem mesmo. Não é porque zen. Você pode fazer zen 1000 vezes, botar no aroma de não sei de que mais lá, botar incenso, botar... Não adianta misticismo. Busque a vida e ele vai te dar tudo que você precisa. A vida, só nele. É muito bom isso. Ele te salva. Ele te dá um bem-estar eterno. Pronto. Quando alguém quiser pregar para você o bem-estar momentâneo, temporário, desse tempinho agora, aí você diz, olha, eu quero ter atitudes que me levem ao bem-estar eterno. Que eu sinta a partir de agora, porque sente, se você estiver com o Senhor, ele fazendo parte de sua vida, olha, você é muito feliz. Você não é só feliz, você é super feliz. Você é mais que feliz. A palavra felicidade é pouco, é muito limitada para o que você sente quando ele está em você. Então, se você quer ter um bem-estar permanente, eterno, que começa agora, entregue sua vida ao Senhor. Aceite ele. Porque ele está de braços abertos. Só que você não é marionete. Satanás é que quer fazer de você marionete. Colocando insatisfação e mentiras na sua mente. Porque quer roubar sua vida, sua alma. Mas no momento em que você entende a verdade, não adianta ele ficar tentando isso aqui, porque você já está feliz demais. Você já está tão plena que simplesmente, você não precisa de misticismo. Não, se eu botar uma roupa azul, se eu botar uma roupa branca, se eu botar uma roupa amarela, não, criatura. Vista a roupa, eu sou uma que viste a primeira que eu encontro para vir para cá. Não importa
a roupa. Eu preciso de uma coisa, de estar decente, para não escandalizar você. Eu preciso estar coberta, decente, para não escandalizar. Só isso. Mas cor não muda nada. 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 Você está entendendo? Nem uma rosa não sei o quê. Tem gente que admira umas pedras. Tem uma história de umas pedras também. Tem... Gente, é tão simples. Encontrar com o Senhor é tão simples. Tem um hino que diz assim: te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Este encontro mudou meu viver. Quando estou aos pés da cruz, quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Mas eu não posso viver longe do Senhor. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Mas eu não posso viver. É lindo esse louvor. É porque eu não sei cantar. Mas é lindo. É porque quando você está com Ele, é uma plenitude. Porque Ele nos aceita do jeito que nós somos. O mundo rotula, faz isso, faz aquilo. Não. Ele quer você como você é. E não como você pensa que é. Ou que disseram que você era. Não. O Senhor te ama como você é. Agora, Ele vai tirar de você aquilo que enganaram você dizendo que você era. Então, Ele aceita você e não o pecado que você cometia. Porque o pecado que você cometia, ele não fazia parte de você. Era um parasita que estava te matando. Estava em você, sugando a sua vida. Era um parasita. E quando você se entrega ao Senhor, Ele te aceita. Ele te recebe. Porque Ele sabe quem você é. Nem você sabe ainda. Você pensa que é uma prostituta, porque rotularam. Um homossexual, porque te rotularam. Um adúltero, porque te rotularam. Um ladrão, porque te rotularam. Não! Ele vê você, não pelo pecado que você está cometendo, mas Ele vê você pela imagem e semelhança dEle. E Ele te resgata. Ele te tira do lugar que você nunca deveria ter ido. E Ele te conduz para a vida. E a vida boa, em abundância. Uma vida plena, com sabor, a serviço do Pai. Quando você for para a igreja, vá adorá-lo servindo. Não vá à igreja só para receber. Você vai receber naturalmente. Mas vá servir. E no mundo, quando você sair das portas da igreja, aí é que tem coisa para você fazer. Aí é que você tem. Conheça. Conheça a Deus. Busque conhecê-lo. Procure as Escrituras Sagradas. Infelizmente, quando você for olhar no YouTube, vai aparecer primeiro uma propaganda de uma pessoa rebolando no pé só, a coisa mais absurda do mundo, para depois você ouvir a pregação. Mas é só por enquanto,
Porque o povo de Deus está acordando. O povo de Deus está entendendo que tem direitos. O povo de Deus está entendendo. E por isso, o povo de Deus vai reivindicar esse direito. Lá no Legislativo. Como é que é, minha gente? Vamos parar com isso? Vamos colocar controle nisso? Quem quiser, vamos selecionar? Quem quiser a morte, procure a morte. Agora, quem está procurando a vida, o YouTube é obrigado a colocar tudo que é referente à vida. Tudo que é referente à vida é que eles podem colocar na propaganda ou em qualquer coisa que quando você subir esteja. Que agora estão de brincadeira. É o ataque. Mas ainda bem que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E o mal não prevalecerá. E o povo de Deus será mais que vencedor nele, em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Vamos orar? Hoje eu quero orar por Gustavo Maia, o amigo de Gleice. Ele disse que graças a Deus fez uma cirurgia na coluna, que agora ele vai poder continuar a quimioterapia. Ele está no tratamento de câncer. Mas câncer não tem poder nenhum sobre Deus. Então, nós entregamos a enfermidade de Gustavo nas mãos de Deus. Para Deus fazer o melhor para Gustavo. Primeiro, a salvação. E pedimos a Deus também a cura de Gustavo. É isso que nós queremos. Mas sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e muito agradável. Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu vos consagro a vida de Gustavo, a vida de Kaline também, a outra amiga de Gleice, e de todas as pessoas que estão hoje com diagnóstico de câncer. Eu estou entregando estas vidas no teu altar. Eu te consagro também todas as pessoas que estão hoje contaminadas com o vírus da pandemia. Entrego no teu altar, nas tuas mãos, e clamo que o Senhor chegue sobre estas vidas. Até aqueles que nem sabem ainda que estão contaminados. E aqueles que estão no estado tão grave nas UTIs dos hospitais. A todos no teu altar. Eu te consagro toda a terra, todos nós, os seres viventes, no teu altar. Eu te clamo, Pai, que venha o teu reino dentro do coração de cada um, do meu irmão, da minha irmã, daquele que está te ouvindo hoje pela primeira vez através deste canal. Abençoa, meu Deus, que ele propague esta palavra, que é sem nada de enfeite. Não vai com enfeite, não vai prometendo mentiras. É a verdade. E eu te glorifico pela verdade que o Senhor traz no meu espírito para que eu fale. E ai de mim se não te obedecer. Porque Deus me livre, meu Pai. Deus, eu te peço, livra-me. Livra-me de pronunciar uma palavra aqui que não venha de ti. Eu peço a tua graça, a tua proteção, a tua bênção sobre este ministério que é teu, sobre as nossas vidas, porque dependemos do Senhor. Dependemos de ti, ó Pai. Dependemos do teu perdão, dependemos da tua libertação, precisamos de ti. Tu és a nossa alegria, minha razão de viver. E o meu maior prazer é te amar. E nada me faz mais feliz que poder sentir Cristo me tocar. Senhor, tu falas muito comigo nos louvores. Tu falas muito comigo nos louvores. A ti toda honra, toda glória, toda gratidão. Entrego as nossas vidas em tuas mãos e te agradeço por mais um pão que o Senhor nos deu, para que pudesse esse pão me alimentar e alimentar este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está me ouvindo agora. Que Deus te alcance. Que Deus te alcance. Amém. Fica com Deus.
Medite nesta palavra. Se for preciso, ouça mais de uma vez. Mas busque essa palavra. Porque ela traz vida para você. E uma vida com alegria, vida com propósito. Essa é a vida boa. Vida com propósito. Servindo ao Pai. A serviço dele. A serviço dele. Temos que entender isso. Chega dessa teologia barata, onde nós estamos aqui para sermos servidos. Vamos servir, que consequentemente o maná cai sobre a sua vida. Consequentemente, a paz, a saúde, a alegria, o refrigério da alma, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Só nele, só no Rei dos Reis, Senhor de todos os senhores. Amém? Que Jesus te abençoe.